algo divino, porque o lanche que matou minha fome, hoje me levou e me leva e vai me levar com certeza, com muita luta, com muita humildade e com Deus na frente, a lugares que eu jamais imaginei ir. E aí, pessoal, estamos aqui para mais um Ribeirão Podcast. Para você que está ouvindo pela primeira vez, nós somos o Ribeirão Podcast. A nossa ideia é trazer empreendedores que tenham alguma afinidade com Ribeirão ou que estejam passando aqui pela cidade para contar um pouco mais para vocês sobre negócios. Cada vez a gente tem um tema e a ideia é que a gente possa ser um papo fluido e que seja instrutivo para todo mundo que está ouvindo a gente. A gente não poderia deixar de falar dos nossos patrocinadores, que é quem consegue manter a gente aqui. E vocês que estão assistindo, que são nossos patrocinadores indiretos, sigam a gente no canal, se inscrevem aqui no YouTube, ativem o sininho para toda vez que lançar vocês serem avisados e sigam a gente lá no Instagram, @Ribeirão Podcast. Dos patrocinadores, eu queria começar falando da Aguilar Consultoria. E você que conhece alguém de cartório, algum tabelião ou que trabalha num cartório, procure essa empresa, porque eu tenho certeza que vão ter muito para agregar para vocês. Então, trazendo o que há de melhor de gestão empresarial para dentro de um cartório. Com certeza, o seu cartório tem muito para evoluir e vai muito longe com a Aguilar Consultoria. Para você achá-la é @aguilar.consultoria, Consultoria.aguilar, é o contrário, muito obrigado, Ale. Consultoria.aguilar no Instagram, com certeza eles vão fazer um ótimo projeto para vocês. Também queria citar a Sonar Data Design, o site é sonardd.com.br. Para você que tem muitas informações na sua empresa, tem muitos dados na sua empresa, na verdade, então muitas fontes, muitos sistemas, Facebook, Instagram, fora o seu ERP, fora o seu sistema de ponto, e você quer transformar tudo aquilo em informações de uma maneira simples. Para te ajudar na tomada de decisão, procure a Sonar. Com certeza eles vão tornar muito mais simples a sua gestão do dia a dia. Se você também está precisando de alguém para redes sociais, Mela Morá é quem cuida aqui das nossas redes. Então, se você viu e gostou e com certeza quer que alguém cuide dela melhor para vocês, pode procurar as meninas que elas vão te atender muito bem. E agora, o principal, eu queria deixar o Ale apresentar o nosso convidado de hoje, que é uma honra trazê-lo aqui. Seu Ademário. Pessoal, teve um evento da Associação dos Bares e Restaurantes, da Abrazel, e tiveram 2 convidados, o Edmur Sayane, veio com a gente aqui, gravou um podcast incrível. Vocês já devem ter visto ele aí, porque nesse momento eu acredito que o podcast do Edmur já saiu. E hoje vocês nos ouvindo, vocês vão conhecer esse cara ímpar. Eu queria fazer uma apresentação muito especial aqui, um agradecimento para ele. Ademário dos Santos Silva, 51 anos, pai do Vitor e do Kaique. Só lembrando, já mostrando o primeiro ato de amor, que eu acho incrível, ele realizou uma adoção desses meninos e cuida com o maior carinho do mundo. Ele até estava preocupado de voltar para casa. Os moleques têm 21 anos e ele estava preocupado de voltar para casa por causa dos meninos, por causa das crianças. Ele é proprietário da empresa X-Burger. Hoje ele tem mais de 90 operações. Toca um projeto impressionante chamado Fast Food para Todos, que nós vamos entender isso aqui. Ele é de Una, na Bahia. Tem um superior incompleto na área de humanas, porque a sua faculdade foi a vida. E ele vai começar a história incrível falando sobre a origem dele. E eu queria pedir uma salva de palmas para o nosso querido convidado, Ademário. Aê! Ademário, vamos lá. Fala um pouquinho de você, como é que você caiu aqui em Ribeirão Preto, o que você veio parar nessa terra, como é que os caras te acharam, como é que o Renatão da Cachaçaria te achou e te trouxe para cá? Conta um pouquinho para mim. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, bom dia a pessoal da mesa, o rapaz está na câmera ali da edição. Cara, que cidade incrível, né? A gente tem, em vez de noção de que as cidades são pequenas e tal. No interior, eu né? Vendo lá no hotel, é muita gente, muito grande, muito bem organizado. E eu tive recentemente em Chicago e o hotel eu achei mais organizado, mais bonito, melhor do que eu estava lá nos Estados Unidos, cara. Olha isso. Impressionado. Que legal. Muito feliz, muito bom. E feliz de estar aqui com vocês para poder a gente bater esse papo aí. Boa. E você nasceu em Una, na Bahia? Nasci em Una, na Bahia, mas porém nem conheço bem, porque desde cedo eu fui para Salvador. E aí conheço bem Salvador e também fui para São Paulo logo em breve, então assim, eu não tenho muita referência de Una. Entendi. E em São Paulo, ontem você contando a sua história, como que você conseguiu vir para São Paulo? Porque você perdeu a sua avó também em Una. Olha o spoiler. Exato. Não, mas me conta essa historinha breve
Esse comecinho que eu achei emocionante para os nossos telespectadores. Então, quando eu me dei por conta, eu estava em Salvador. Perfeito. Aqui, talvez eu tenha um pouco mais de tempo, possa ser um pouco mais... narrar um pouco melhor a história, né? Quando eu me dei por conta, eu estava em Salvador, né? 4, 5 anos de idade, mais ou menos. E tinha uma senhora, que eu preciso falar o nome dela aqui. Toda gratidão. Maria Silveira dos Santos. Sua avó. Não era minha avó. Maria Silvéria dos Santos. Não era minha avó materna, porém, morava com meu avô, que tinha adotado já 2 irmãos mesmo mais velhos. Ou seja, meu pai e minha mãe, com muita dificuldade, interior da Bahia, fez 2 filhos, depois eu o terceiro, não conseguiu criar e deu para essa senhora, que não era nossa avó biológica, que apenas era companheira do meu avô biológico. Chegou a minha vez, eu sou o mais novo, meu avô falou que não queria eu, porque tinha pego 2 já, e se pegasse mais um, ia ficar nessa condição de meus pais, que mal sei quem são, fazer filhos e jogar nas costas deles, né? Eles usavam esse termo. E fui rejeitado por todo mundo que você possa imaginar. Desculpa, não sei se estou começando do meio para o fim, para o começo. Não, vai lá. Mas eu sei que o rapaz da edição é muito bom. Não, fica tranquilo. Ele consegue mostrar tudo depois e ficar interessante. Porque essa é a minha história. Então, antes de mais nada, muita gratidão por estar aqui com vocês. A Deus, antes de mais nada. Né? Coitado de quem não ama Deus. Coitado de quem não acredita em Deus. Vocês vão entender mais para frente. Não que vocês não entendam. E eu me vi em Salvador com essa senhora, que não era nada minha, e que pegou para cuidar de mim. Sendo que meu avô não queria biológico que pegasse eu, porque tinha pego 2 já, eu era mais escurinho que os outros 2, e aí ele falou que ia jogar o linha do rio. Como eu estava com 6 meses jogado na porta de um e de outro, ela falou, ele vai morrer. Então, se é para morrer jogado à míngua, esses termos que eu usava na Bahia, eu vou pegar ele e você vai jogar ele no rio. Chegando lá, meu avô não teve coragem de jogar no rio. Imagina, né? 6 meses de idade. Ele chegou aí no rio? Mas não sei se chegou aí no rio. Mas ele falou que não queria mais filho lá, adotivo. E que se viesse eu, e que ia jogar no rio para matar afogado. Você tinha 6 meses. 6 meses. E aí, quando eu cheguei, minha avó falou assim, já que ele tá jogado a míngua na casa de um e de outro, ele é muito pequeno, ele tá magrinho, vai morrer, então eu vou pegar ele e você joga no rio. É melhor que já acaba o sofrimento dele, já mata afogado e pronto. Chegando lá, minha avó foi me buscar. Ele não teve coragem de fazer isso. E por isso, com muita fé em Deus, com muita gratidão, eu cheguei até aqui. Deus já tinha um plano na sua vida, já pôs a mão, já te guardou. Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus, não é uma frase minha, vocês conhecem. Dizem que não escolhe os preparados, e sim que prepara os escolhidos. Continuando um pouco a história, me vi em Salvador, né, 4, 5 anos, ouvi essa história. Quando tinha mais ou menos entre 11 e 12 anos, Deus levou ela. Meu avô vendeu a casa comigo dentro. Antes de mais nada, muito respeito também ao meu avô, por conta que ele me ajudou a criar. Já morreu, não está mais aqui, e ingratidão não vale a pena, né? Sim, mas ele vendeu e deixou você. Vendeu a casa e falou, agora se vira. Vendeu, deixou eu, e eu fiquei à míngua de novo. Ah, com 12 anos. Com 12 anos. Aí, questão de tio e tal, São Paulo. Foi para São Paulo. Mas ele deu o dinheiro da passagem? Sim. Ah, tá. Até então, vai para São Paulo, que lá tem seu pai mora lá. Peraí. E tem uma madrasta que vai cuidar de você. Peraí. Você tinha 12 anos. Sim. A sua única figura paterna, vamos dizer assim, era o seu avô, porque a sua avó já tinha ido. Sim. Ele vendeu a casa e te deixou, e você foi num tio, pegou um dinheiro e ele falou, vai sozinho para São Paulo atrás do seu pai? Eu vim com meu tio para São Paulo. Ah, você veio junto com ele. Sim. Ah, tá. Tá. E aí você imagina que São Paulo, imagina Nordeste, Bahia, anos 80, que todo mundo é rico. Em São Paulo, sim. Né? Mas só tem essa visão ainda lá no Nordeste lá. Sim. Imagina anos 80. Vou. Chegando em São Paulo, aí foi que o sofrimento começou. Acho que ao quadrado, vezes 9 e tal. Fui parar em um cômodo. De novo, muito respeito às pessoas envolvidas. Você achou seu pai? Achei meu pai. Tá. Que me deixou na minha madrasta.
com em um cômodo, que tinha 7 pessoas e 2 cachorros. Cara, porque ele não morava com a sua madrasta. Não. Que lugar que era esse cômodo? Qual era essa comunidade? Jardim Ibirapuera, ali perto do Capão Redondo. Jardim Ibirapuera. São Paulo, Zona Sul, capital. Uhum. E aí, papo vai, papo vem, um dia após o outro. Não consegui emprego. Hoje as pessoas podem catar latinha, podem catar papelão. Na reciclagem ficou muito forte no país como um todo. Naquela época, não. Para você comer, ou você pegar a coisa vencida do mercado, que jogavam fora, ou você ir para a feira, pegar as frutas que caíam no chão para você se alimentar. E nisso aí foi minha vida. Caramba. Mais ou menos aí uns 13 meses em São Paulo. Uhum. E aí, 13 meses não, desculpa, mais ou menos uns 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Chegou com uns 13, uns 15, assim, mais ou menos. Eu me perco um pouco na data, mas aí foi entre 12 e meio e 14 anos que essa história aconteceu. Tá. E aí, quando foi um dia, eu estava muito revoltado. Até então você não tinha estudado? Não tinha estudado. Quando eu fui estudar foi com 14 anos. Fui atrás da escola para mim conseguir uma vaga. Aí ela falou que tinha que ter alguém para assinar por mim. Eu falei que não tinha, né, na secretaria. E se por isso eu teria que morrer analfabeto, ficar burro. Fui um pouco grosseiro com ela, ela encheu os olhos de lágrimas e falou assim, não, eu vou pegar uma ficha e vou te dar uma vaga. Então, eu comecei a estudar, na verdade, com 14 anos. Caramba. Fiz um teste lá e consegui passar na 4ª série. E aí fui 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. É importante falar o nome da escola aqui. É o Fleury General de Gaulle. Que legal. É Gaulle, né? Porém, se pronuncia De Gaulle. De Gaulle. É francês, eu acho, francês, né? E fica ali, bem na comunidade, ali perto da Feli, na parte mais vulnerável de Jardim Ibirapuera. Entendi. Então, antes de mais nada, gratidão. As pessoas falam que lá é a pior escola da região. E para mim foi a melhor. Olha que aí. lá eu aprendi a ler, escrever e, de novo, muita gratidão. Que legal, que legal. E aí, quando foi um dia, eu estava muito triste. Posso essa parte já? Claro, por favor. Muito triste, muito triste. Eu lembro que era uma noite fria, mais ou menos no mês de agosto. Estava já com 14 anos. E aí eu falei com Deus. Eu falei, caramba, Deus, como é que pode? Eu vou tirar minha vida e a culpa não é minha. A culpa é sua. Os créditos são seus. Por que tanto sofrimento? O que eu fiz desde pequeno? Né? Se eu vou acreditar em quem? Em vidas passadas? Estou pagando um karma? Me dá uma direção. Eu não quero casa com piscina. Eu não quero carro importado. Eu quero apenas um lugar que eu possa trabalhar e que eu possa comer dignamente. Ou o Senhor me ouve, ou o Senhor me dá uma direção, ou o Senhor me ajuda, ou eu vou tomar outra decisão e a culpa, tenha certeza disso, não é minha. É sua. Fui para casa dormir. Quando foi segunda-feira, eu fui na padaria, que na época a gente comprava pão dormido, que era mais barato, anos 80. Quem é mais velho sabe disso. O que é pão dormido? É o pão que sobrou do dia anterior? É, que agora devido à farinha de rosca. Entendi. Na época não tinha essa Não cultura. Então, o pessoal que tinha condição melhor comprava pão do dia, e o pessoal que tinha condição um pouco, né, um poder aquisitivo mais baixo, comprava pão dormido, que era mais barato. Perfeito. E aí peguei as moedinhas e fui lá comprar pão dormido, porque eu ia pra feira ajudar as tiazinhas, que fazia muita compra, não aguentava, pegava o carrinho, colocava e ganhava moedinha. E aí briguei com Deus, desafiei Deus, né? Sem nem ter conhecimento da palavra, não sei nem o que eu estava fazendo direito, mas eu estava revoltado e falei, cara, agora é nós. Você está me sacaneando. Tipo isso. Você estava revoltado, mas você conseguiu lembrar que você só tinha um caminho para pedir. E só tinha um que te ouviria e que podia te dar. É isso mesmo. Todas as vezes que uma pessoa fala do coração, não tem como tocar. Vocês não estão entendendo, gente, o tanto que essa história... Eu espero que esteja tocando vocês como está tocando a gente aqui, porque só tem verdade, amor e carinho nessa mesa aqui. Pode continuar, meu amigo. Desculpa. E aí, quando foi segunda, eu fui para comprar os pãozinhos dormidos, que eu estava contando. E tinha, e tem ainda em São Paulo, pelo menos lá, sei que tem um jornal amarelinho. Acho que é a primeira mão, não é a primeira mão, esqueci. É amarelinho. Que antes era de graça, acho que agora é R$1, um preço bem popular. Fui comprar pão e vi esse jornal lá. A moça colocou no pregador e colocou lá na frente da banca, como de costume. Foi olhar o jornal, estava escrito assim, lanchonete de grande porte, admite maior ou menor, com ou sem experiência. Eu falei, opa. aqui tem coisa. Aqui pode ser o caminho, né? Só que eu não tinha roupa para ir dignamente vestido. Eu tinha umas bermudas, pega rapaz, naquelas que fica no meio da canela, chinelo. Sabe o que eu lembrei, quando você contou isso ontem?
de uma cena daquele filme, A Procura da Felicidade, que o Will Smith estava pintando a casa e ele sai para poder entrar na Bolsa de Valores para conseguir ser contratado. Ele chega lá tudo pintado, perde um pé de sapato no meio do caminho, cara. Eu acho que a calça era toda pintada e a camisa não, uma coisa assim. Aí você lembra da pergunta? Não. Que o cara pergunta para ele assim, por que eu vou contratar alguém com uma calça toda pintada, uma coisa assim? Aí ele fala na hora assim, porque... eu vou compensar com as outras coisas. Ele tem... Essa frase ficou famosa. Achei que você lembrava essa daí. Não. Depois, puta... Essa frase é muito massa do filme. Aí você chegou lá, você não tinha roupa? Peguei o jornal, pedi pra mulher, ela me deu. Peguei o recorte do jornal e fui até o Bob's Bandeirantes. Até então eu não sabia. Meteu a calça pula-brejo, o chinelinho e partiu. Sem nem o Rexona pra passar debaixo do braço. E desci 5 pontos, na verdade, depois de onde eu tinha que descer. Né? E chegando lá, não tinha nenhum parâmetro de lanchonete, de fast food, de Mac, Burger King, né? Bob's e tal. Chegando lá, fiquei com muita vergonha, porque vi um monte de gente arrumado, de Walkman, anos 80, de tênis, todo mundo arrumadinho, né? E eu naquela situação. Mas como eu tinha aberto a porta já, e já estava lá já, eu fiquei com um pouco de vergonha e queria sair. Mas fiquei com vergonha também de sair, sabe? Quando você abre a porta assim, e você toma aquele susto, só que você fala assim, não, eu tô aqui já, eu vou ter que continuar. E também por conta de Deus, né? Se eu cobrei Deus, se ele me abriu a porta, por que eu iria fechar? Né? E aí, fiquei sentadinho lá, aí o Daniel me chamou. Até hoje eu lembro, o subgerente. Um cara branco, loiro, olhos claros. Chegou sua vez, vem aqui. Aí eu fui lá. Aí ele falou, por que você quer trabalhar? Aí eu falei, posso ser bem verdadeiro com o senhor? Ele falou, pode. Porque eu quero comer e eu quero um lugar para morar. Aí ele meio que não entendeu direito. Aí comecei a contar a história para ele porque eu queria trabalhar. Ele me falou assim, de todo que tá ali, ó, sentadinho, arrumadinho, aqueles meninos, aquelas meninas lá, ó, o primeiro a ser contratado vai ser você. Oh, glória. E aí eu me senti, sabe o cara que tá assistindo o sorteio da Mega Sena da virada e que tá faltando o último número, que ele falou, desculpa a palavra, né? Puta que pariu, mano, sou eu. Glória a Deus. Tipo isso. E aí fiquei no Bob's, 6 anos, e lá eu aprendi chapa, batata, o que é da fast food. Ele contratou a sua humildade ali. Contratou a minha humildade e ali, fim de semana, não tinha como ir para casa, porque não tinha ônibus, né? Naquela época. E aí eu morava lá, muitas vezes, dormia lá e comia lá, e o lanche que sobrava me davam. E aí eu me senti o Silvio Santos da vida. Loja? Sim, muitas vezes. Mas no chão? Não, aqueles bancos que tem de fast food. Aí, tipo, os caras fechavam a loja com você lá dentro, você falava, beleza, cara, tô tranquilo, tem ar-condicionado, tem porque também banheiro. Tinha equipe de fechamento também, pessoal que lavava a loja, né? Naquela época o Bob's era muito forte, fast food, Bandeirantes, vendia muito. E aí o pessoal ficava lavando a loja à noite, disfarçava, ficava lá pra ir pra casa, porque realmente em casa não era muito legal. E ficava lá, cara. E assim começou a minha vida dentro do Bob's. E antes de mais nada, desculpa aqui, muita gratidão, muito respeito. A importância de abrir a porta pro jovem, pro adolescente, né? Porque se não fosse o Bob's, primeiramente Deus, né? Eu não sei o que seria de mim. Então, muito respeito e muita gratidão ao Bob's, que hoje, inclusive, me doa brinquedo pro projeto. Então, coisas boas atraem coisas boas. E você começou lá como chapeiro? Chapeiro, na verdade, na Copa, né? Que era um pouco diferente. Hoje em dia, a batata vem pré-frita já. Antes tinha que fazer... Já vem frita e congelada. Antes pré-fritava e tal, tinha todo... Antes vinha a batata? Sim, para você cortar, para você pré-fritar, descansar por 2 horas, fritura final e depois chegar lá na frente para o cliente. Eu quero que você conte qual que é a memória que você tem a primeira vez que você comeu um lanche. Eu vou te contar 2. A primeira vez que eu comi um lanche, eu comi em Salvador. Né? Eu lembro até hoje. Eu fiquei sem escovar o dente 3 dias. Caraca, pra manter o gosto. Pra manter o gosto. E foi fast food? Foi, não é um fast food que nem hoje, né? Sim, mas sim. Aquele lanche, o hambúrguer, o queijo, o alface, o tomate. Foi que incrível, cara. E a segunda vez foi dentro do Bob's. Eu comi o Bob's Burgão. Acho que hoje não tá mais em linha mais. Que é molho de salsê, aquele hambúrguer suculento de picanha, aquele bom gergelim. Até hoje eu não esqueço, né, do primeiro lanche que eu comi em São Paulo, que foi dentro do Bob's. Que legal. E esse foi você já trabalhando? Você estava trabalhando. Mas esse você escovou o dente? Sim. Porque eu sabia que no dia seguinte eu ia comer de novo. Boa. Porque era a comida que você ganhava era lanche. Era lanche, e às vezes sobrava, o pessoal sabia da minha condição, o pessoal me dava. Olha, realmente, e a partir dali,
Que legal. Eu virei o Silvio Santos. Cara, e nunca mais, desculpa cortar você, Imagina. eu incomodei Deus. Que legal. Glória. Eu procurei só agradecer. Que Deus é bom. devolver, né? Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Você lembra a primeira vez que você comeu um lanche? Não, cara. Olha que coisa. Não. Tipo assim, às vezes a gente acaba não vendo muito nossos privilégios, né? E isso transformou a vida dele, que a gente vai chegar no caminho da onde terminou. Eu só queria fazer uma ressalva, que eu acho que eu não ia ter psicológico pra dormir dentro de uma loja dessa com uma máquina de milkshake lá de ovo maltine, cara. Acho que eu ia deitar embaixo, assim, ó. Vamos lá. Continuando o esquema cronológico. Você ficou até quando dentro da loja do Bob's? Não lembro da data antes, assim, mas fiquei 6 anos. Tá. Aí você foi subindo, você chegou a galgar outras posições? Primeiro dia no Bob's da Bandeirantes. Fast food que mais vendeu no Brasil durante 3 anos. Caramba. Era tipo 10 Bob's para cada um Mac na época, né? Anos 80, né? O Mac tava chegando no Brasil recentemente. Ah, não sabia. Tinha muito mais Bob's que Mac. Muito mais Bob's que Mac. Depois veio Pizza Hut, foi tendo Mac. Hoje tem muito mais Mac que Bob's. Sim, mas na época lá, quem mandava no Bob's, né? Ah, que legal. E aí, fiquei 6 anos, né? Lá. Depois fui pra impressora paranaense, uma gráfica. Depois Atacadão, Extra. Mas você chegou a ser gerente do Bob's, assim? No primeiro dia, eu esqueci. Eu desliguei todas as máquinas de batata. Imagina uma loja, sexta-feira à noite, com um drive-thru, na Bandeirantes, muito acesso pra praia, e você desligar as máquinas da batata em vez de ligar na confusão, na loucura do fast food, que eu não tinha nenhum parâmetro. O gerente brigou comigo, deu um tapão na máquina de batata. Quem colocou esse doido aqui? Nossa, que dó. Depois, fui pro banheiro, me tranquei, novo, 14 anos, né? Um monte de desafio psicológico, espiritual. Que isso. Fui no banheiro e me tranquei, chorei, e depois saí do banheiro e fiquei 6 anos lá e fui o melhor subgerente, o melhor treinador, o melhor chapeiro, Caramba. o melhor batateiro. Fui o melhor em tudo. Ganhava como funcionário do mês, tinha foto no menu, ganhava jantar com o gerente, ganhava jantar com o regional. Que legal, E para sair do trabalho, cara, do Bob's. Deus honra. Que legal, Deus que legal. honra. Mas como que foi essa saída? Por que você resolveu sair? Porque eu queria estudar e não tinha horário, né? Pra me estudar e tal, compatível. E aí realmente acabei saindo. Entendi. E fui fazer outra coisa. Entendi. Bom, aí você continuou, trabalhou nessas empresas, Atacadão, e aí me conta, como que você decidiu empreender? O que acontece? Eu estava 13 anos no Extra. 13 anos. E aí, quando foi um dia, eu falei, não quero mais. Sabe a loucura que nem você? Um start, não E quero você mais. já tinha adotado os filhos? Sim. Perfeito. Não quero mais, e ainda mais para mim, vou empreender. Tinha uma garagem de casa. Antes do Quantos anos? Tinha mais ou menos uns 41. Acho que 39. 39 mais ou menos. Acho que era 39 que eu vi. Faz 10 anos do Exburger agora em outubro. Você ainda estava com a sua companheira antes de você ficar viúvo? Morreu logo depois. Dessa situação do... Logo depois que você montou o Exburger? Tá. E aí, cara, o que acontece? E aí eu... Desempregado, 2 filhos, um cachorro. Eu falei, o que eu sei fazer? Lanche e mercado. Né? Atacadão, Extra, Bob's. Se eu montar um mercado, vai chegar uma hora que eu vou ficar muito limitado. Eu vou montar um lanche. Na época não tinha iFood, não tinha Uber Eats, não tinha nem marketplace. Era que nem pizzaria. Fazer panfleto, jogar de porta em porta e tentar vender. O que acontece? O que é que eu percebi? Aí montei. Comprei uma chapa, fritadeira e tal. Já e chamava montou lá na Exburger? comunidade que você morava? Sim, montei o Exburger. Não, chamava Exburger. Chamava Exburger. Só um parênteses. Por que Exburger? Na verdade, eu queria colocar o nome americano. Porque eu trabalhava no Bob's, tinha muita informação de Mac, Pizza Hut, eu queria colocar o nome americano. Então seria Let's Burger, vem, né? Fui fazer a pesquisa Google, já tinha no Canadá, na época, algo com esse nome. Eu falei, o que é que parece com Let's? Aí eu coloquei, X. Aí coloquei, por brincadeira. Tá. E depois, né, até X-Space existe hoje, né? Entendi. É verdade, ó, copiou você. E aí, comprei a fritadeira, comprei a chapa, sabendo fazer hambúrguer, logicamente o Bob's me ensinou, né? E comecei na garagem de casa a vender. Né? Só que comecei pensando já no pão bom, no hambúrguer bom, fazer algo de bom para quebrar para a comunidade. Porque até então era lanche barato, de qualquer jeito. E você ainda morava na Parque Ibirapuera? Parque Ibirapuera? Jardim. Jardim Ibirapuera? Sim, morava.
Perfeito. E aí comecei a vender lanche. E aí comecei com aquela cultura do Bob's, do Burger King, do Mac. Até então era assim. Lanche, batata e refri, tipo, um milkshake ou um sundae. Uhum. Só que comecei a perceber que na quebrada não era bem assim. Uhum. Porque em frente à minha lanchonete tinha e tem uma pizzaria, a Shalom. Uhum. Depois eu quero uma pizza, hein? Boa. E aí eu falei, caramba, o cara tinha, na época, 6, 7 motoqueiros. E eu fazia meu lanche, baixava a porta, colocava na bag e entregava. Falei, preciso virar esse jogo, preciso construir alguma coisa com a cara da periferia, né, aqui da Ex-Burger. E aí saí daquela cultura de lanche, batata e refri sobremesa, comecei a criar combos de 5, 10, 15, 20 lanches. Cara, foi incrível. Quando eu comecei a criar esses combos, que eu panfletei, o primeiro fim de semana, não teve hambúrguer, nem batata, nem refri que desse conta. Caraca, foi a virada, legal. foi o que te diferenciou. Foi a virada, eu achei, né, o meu know-how, achei meu jeito e consolidei e virou o que é hoje. Posso fazer um parênteses aí? Sim, por favor. Todas aquelas estratégias que a gente fala, inclusive que o Edmur falou sobre entender o cliente e tudo mais, o que você fez, cara, foi se colocar no lugar do consumidor e ver exatamente a necessidade dele. Ele precisava que todos comessem. Ele não precisava ter uma sobremesa. E você conseguiu montar um pacote que atendesse essa necessidade da família, daquele lugar específico. Então não dava pra gente fazer um censo, uma média daquilo ali. Aquela necessidade naquele lugar era isso. Inclusive você estava conversando ontem com a gente que agora o Mac tem uns combos gigantescos familiares que não tinham, né? Não tinha. Royalties pro menino aqui, porque a sacada foi dele. A comparação que ele fez, eu acho que fez sentido, é olhar a pizzaria, né? Porque é uma pizza, você fala, pô, uma pizza serve 4 pessoas. Ah, o cara pede 2 pizzas, serve 8. Aí o hambúrguer ele vai ter que ficar pedindo vários. E aí, além do custo, para a empresa é mais difícil fazer. Ah, eu vou ter que fazer 8 diferentes. Não, se eu faço um combo, eu consigo fazer mais rápido também, né? Acho que tem toda essa vantagem, tanto para o cliente quanto logística interna, né? Não, eu não sabia o que eu estava inventando, cara. Eu inventei um negócio que está consolidado hoje, que é o pessoal brinca que é o Mac Favela, que é o Mac dos pobres e tal. Porque nós estamos na periferia, nós conseguimos operacionar melhor e ter um delivery mais barato, que às vezes você pede um lanche no Mac, todo respeito ao Mac, ao qual realmente me espelhou também e que contribuiu muito para o meu negócio, querendo ou não, correto? Então, muito, antes de mais nada, respeito à cultura do Mac e ao McDonald's, né? Mas, continuando a história, o Mac também está próximo da periferia, só que nós estamos dentro. Então, quando você pede na periferia um Mac, por exemplo, de repente a entrega fica mais caro do que o lanche. Faz todo sentido. Então, por isso que a gente consegue realmente estar dentro da periferia, estar mais próximo do cliente, e a taxa da gente, que é R$2, que é da rua de baixo, na rua de cima, do Mac a taxa é 15 20. Perfeito. E só um pouco falando de periferia, se a periferia do Brasil fosse um estado, seria o 4º maior estado do Brasil. Caramba. Juntando todas, né? Caramba. 200 pau, né? Em média, 200 bi movimenta a periferia. Cara, não é impressionante. Na verdade, o que eu acho interessante até da gente falar é que antes, quando eu era mais novo, o hype, assim, o que era mais tido como mais na moda, era a pessoa ser mais arrumadinha, assim, polinho, cabelinho e tal, era isso. Hoje não, hoje eu tenho minha irmã mais nova, o legal é uma moda mais relacionada à periferia, então corte na sobrancelha, mesmo as pessoas com maior poder aquisitivo, elas querem isso. Boné. Então, exato. A estética de periferia, ela tá muito mais na moda hoje em dia, eu vejo, do que a estética que tava antes do Mauricinho arrumadinho, assim, sabe? Periferia sempre produziu bastante, né? Exato, só que não saía. O carnaval vem da periferia, as pessoas se apropriam que vem da periferia, do que vem dos escravos, dos negros, né? A feijoada. Se a gente for contar aqui, é muita história. Alguém se intitula, alguém fica dono disso, né, e ganha muito dinheiro com isso e, na verdade, nunca voltou nada, né? Exato. Mas isso é legal, Ademário, porque antes era fechado, né? Então, antes era só dentro da periferia. Saía pequenas coisas. Então, saía feijoada, saía a cachaça, né? Que dizem que também era o que pingava e aí virou a cachaça. Não sei se você sabe dessa história. Tipo, tinha os moinhos que eles guardavam a cana. Era o subproduto. E aí pingava e aí os escravos começaram a pegar embaixo e isso virou a cachaça. Então... Eu posso contar uma coisa aqui rapidinho? Por favor. Desculpa, eu cortei você 2 vezes já. Eu vou precisar falar já. Demário, não tem essa de cortar não. Vai você. Só para pegar um pouco mais... Vai lá. Não vamos entrar muito nessa questão, mas só para sintetizar um pouco aqui. Então, Magal com Leite, eu tinha muito medo
de comer, porque eu achava que eu ia morrer, que fazia mal. Sim. Mas a questão é que o leite tinha um valor comercial muito alto, né? Sempre teve, Sim. e a manga não. Sim. Então, pra gente comer a manga e jamais tomar o leite. Sim, aí criaram essa história só para os escravos não tomarem o leite. Entre outras. Mas essa acho que sintetiza bem, né? Sim. A sacanagem, desculpa a expressão chula que foi. Mas Sim. que isso? Aí você tava falando que não é só pro negro, como é que você tava falando? Eu queria falar o seguinte, que independente, né? Também não podemos não ficar arrumando desculpa, né? Perfeito. Independente de onde você tá, da cor da sua pele, você tem que lutar, você tem que empreender, você tem que procurar a sua melhora, estudar, se desenvolver, porque todo mundo pode. Exato. Mas poucos fazem. Poucos fazem. Querer, todo mundo quer. Né? As pessoas querem ir pelo atalho, e o atalho não leva ninguém a lugar nenhum. Exato. Tem que seguir o caminho. Ontem a gente estava conversando no carro, quando a gente voltou junto, e eu falei que você estava falando da... A gente já vai entrar no assunto do Fast Food para Todos, da grandiosidade desse projeto. Eu não sei se é um projeto beneficente que a gente pode chamar, mas um projeto que não visa lucro, ele visa ajudar a comunidade. Democracia do hambúrguer. Democracia do hambúrguer, belo slogan. E aí eu falei que, em momento algum, eu senti você publicizando isso. Você simplesmente estava contaminando as pessoas para que essa corrente do bem aconteça. E aí todo mundo que está nos ouvindo vai ter essa oportunidade também. E a palavra de Deus fala que quando você tem o galardão aqui, você não terá ele no céu. Porque muita gente faz, não caridade, mas uma publicidade para poder mostrar para o que está do lado. Então quando a gente faz com a mão esquerda, né, o que a direita faz, nem a esquerda precisa saber. E isso, e muitas vezes, eu senti, e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque, poxa, eu não queria que ninguém soubesse, mas um relato desse contamina muitas pessoas nessa corrente do bem. Então, queria dar essa separação e pontuar aqui o quanto você foi humilde em tudo que você colocou e jamais colocou os louros para você, sempre colocou Deus na frente de toda a sua fala. Isso foi muito bonito. Então, queria pontuar isso. Só para a gente amarrar o assunto da periferia, até porque o nosso podcast ele fala sobre business, sobre empreendedorismo, e eu quero que todo mundo que esteja ouvindo traga para a sua realidade, a importância de você ter entendido qual era o seu posicionamento. Então, esses caras que estão em volta, que querem essa grana da periferia, não se posicionaram como você. Então, tem um cliente nosso, Francisco Parisi, um abração para você, seu doido. Ele fala o seguinte, o que uma empresa grande faz, uma pequena não faz e vice-versa. Então esse cara, ele não conseguiria ter uma loja na quebrada. Ele não conseguiria. Sim. Não tem nem... Eu acho que ele não tem nem infraestrutura básica para conseguir montar lá. Ele não tem nem escritura para conseguir fazer. Você consegue. Então, na verdade, você consegue dominar uma região e isso, querendo ou não, por si só é uma barreira a novos entrantes. Então, se você entender aquele segmento, sim, as marcas crescem ali dentro, povoam ali dentro, talvez não sejam conhecidos fora dali, mas dentro daquele organismo, daquele microambiente, daquela sociedade, você fez muito bem entender e acho que foi isso que alavancou. Vou colocar um ponto aqui que eu acho que as marcas elas não conseguem nem entender o cliente da periferia, na verdade. Porque se você for pegar os executivos do McDonald's, cara, a maioria formados em boas faculdades, brancos, héteros, sabe? São caixinhas muito diferentes do que é a periferia mesmo. Então é muito difícil para ele conseguir ter sacada igual o Ademário teve. Cara, mas eles querem comer todos juntos, porque eles não vivem aquilo. Então, e uma coisa que falou um pouco no podcast ontem, que eu acho que encaixa muito com isso, que antes as marcas, McDonald's, ele queria fazer todas as lojas iguais. Então era para o cliente se identificar. Em qualquer loja que você fosse, você teria a mesma experiência. Só que hoje elas estão começando a ver que, na verdade, não. Então, cada loja, ela está dentro de uma região e ela tem que se adaptar àquela região. Então, o que o Ademário fez, ele se adaptou perfeitamente àquilo. Talvez saindo da comunidade não conseguisse. Se ele pegasse a mesma loja e fizesse na Zona Sul, ali nos bairros nobres, no Morumbi, na garagem de uma grande casa, não ia rolar assim. É tão verdade isso que você falou, que, na verdade, eu acho que o Ademário não entendeu aquilo. Ele não entendeu a comunidade. Ele era aquele cara da comunidade. Exato. Então, ele sentiu aquilo que ele sabe que as pessoas que estão ali dentro daquela casa também sentiram. Que aquele menino que não tem condição de ver aquilo todo dia, mas não sabe o gosto, sentiu. Sim. Essa história que você estava falando dos executivos, cara, é tão verdade que os executivos brasileiros são muito valorizados fora daqui. Por um fator. Como a sociedade, o organismo, o meio é muito mais organizado fora daqui. Aqui a gente tem N variáveis a contar pela nossa situação complexa tributária,
contar pelos desafios logísticos e todos os senãos que acontecem do dia para a noite, que é a história da barrinha de cereal. O cara não consegue tributar chocolate e cereal junto, quando forma ele não sabe que KNAI que ele coloca, que NCM, né? Que NCM que ele coloca. Quando a gente sai daqui e pega um problema, a gente consegue tirar de letra, porque a nossa vida foi resolver problemas. Então você é um executivo na essência. Porque só por ter organizado a sua vida, a maioria das pessoas já teriam ficado pelo caminho. Você é fruto da seleção, não digo da seleção natural, digo da seleção divina. E eu queria ir por esse caminho, porque eu quero falar, depois que você montou esse combo dos lanches, como que você cresceu exponencialmente para a gente chegar no dia que a gente está hoje. Então, a gente tem, por exemplo, o combo turbo. Vou falar um pouco aqui também, um pouco de merchan da Exburger. Boa. Quem sabe em breve aqui em Ribeirão. Boa! Fica sabendo que é 90 quebrada aqui, hein? Exato. Porra, ia ser um orgulho fazer essa ponte. O turbo são 5 duplo, com pão. Pode fazer merchan? Pode, por favor. Darista, o melhor pão do mundo para hambúrguer, correto? Com queijo Vigor. E nós estamos em negociações nos bastidores aí, hein? Eu acho que vem coisa boa com a Lactalis aí. Boa. Então, o turbo são 5 duplo, né? Mais uma barca de batata cheddar bacon. Vocês podem dar no Instagram e olhar aí. Xburger. O turbo é o mais vendido, porque ele atende bem a família. Porque ele vai batata com cheddar bacon, só que é uma barca, é grande, para 5 pessoas comerem. Ele vai 5 duplo e mais um guaraná grande. Né? E aí, realmente, esse turbo aí realmente é um case. Estourou. É o mais vendido na periferia hoje da Xburger, é o combo turbo. Porque ele tem um nome legal, com mãos jovens, né? Turbo de carro, de moto e tal. E realmente é muito bem vendido. Quanto ao que você me perguntou, a pergunta que você fez? Eu acho que pode dar um passinho aí. Aí você fez os lanches, você que fazia, entregava. Aí final de semana bombou, puta, não conseguimos atender. Final de semana vamos comprar mais. Aí como que foi esse passo? Puta, então vamos contratar. Não deu tempo nem para organizar isso. Na verdade, eu tento organizar o Xburger até hoje. Eu tenho proposta de Portugal. Eu tenho hoje engavetada mais ou menos 400 propostas a nível Brasil da Xburger. Falei, pessoal, calma. Um dia de cada vez. Caramba. 400 pessoas querendo abrir Xburger. Proposta de Portugal, entre outras coisas. Me levou até Chicago. O Xburger me tirou da garagem de casa, cara. E me levou em tantos lugares. Tanto dia especial que nesse hoje aqui. Que realmente... Consultoria Aguilar e a Sonar Power BI vão te ajudar nessa seara aí. Que realmente tem que ser, que nem você falou, além da estação natural. É realmente algo divino. Porque o lanche que matou minha fome, hoje... me levou e me leva e vai me levar com certeza, com muita luta, com muita humildade e com Deus na frente, a lugares que eu jamais imaginei ir. Que legal, que legal. Eu trouxe a camisa da Xburger aqui porque eu vim correndo, vim participar da Abrazel e vim só com a camisa só, tive que trocar por conta, né? Boa. Precisa, né? Não, você está encenando o dia da contratação. Aí você falou, eu vou a caráter. Boa. O que eu queria? O Gabi, acho que quis falar no seguinte sentido. Como é que foi para você passar de uma para 2 lojas? Como é que foi esse... Você falou, cara, minha loja estourou, agora não dá para eu ter uma. Como é que você falou a segunda? Então, quando virou a loucura, que eu estava sozinho, que eu chamei os vizinhos da esquerda e da direita e comecei a colocar lá para me ajudar, que inclusive tem um até hoje, que está lá até hoje, 2, né? Que legal, a seleção foi o vizinho. Rodrigo Ferreira. Que legal, ele tem um Xburger no centro da cidade, no Cambuci. E o Douglas Marques também tem um Xburger lá em Taipas. Então, comecei a chamar os vizinhos e depois a gente foi... conversando e organizando as coisas, né? A segunda foi um desafio maior, né? Porque quando você tem um, você está ali dentro. Exato. Como eu falei, eu fazia, eu entregava, participava. E a segunda? É que você tinha 2 filhos e entregar um para alguém cuidar. Então foi um desafio maior. Mas da terceira em diante foi mais fácil, né? A gente foi construindo pessoas que queriam empreender. Para você ter uma ideia, 20 lojas da Xburger hoje, acho que 18 ou 20, é de ex-motoqueiro, ex-batateiro. Então a gente quer as pessoas trabalhando com a gente, e não só para a gente. Qualquer um que trabalha na Xburger hoje, que queria montar um Xburger, a gente colabora, a gente ajuda e a pessoa monta. Então, o Xburger proporcionou a pessoas que não tinham nem um CPF, hoje até o MEI, né? Até o MEI, e vender entre 30 e 100 mil por mês. Conta para mim, você falou do seu modelo ser enxuto para que essas pessoas humildes consigam dar o primeiro passo para empreender. Sim. Então, esse cara começa como você começou. Sim. Põe um azulejo na garagem, que é a infraestrutura mínima que ele precisa, abre o seu portão, coloca a sua marca, você traz o seu know-how com a sua rede de fornecedores, com o seu desenho de processo, para o cara conseguir fazer o lanche.
E ele, obviamente, rentabiliza a franquia por isso, mas consegue empreender. É isso mesmo? É isso, consegue empreender. Temos exemplo prático de pessoas, né? Temos, por exemplo, a Exburg Tapecerica, que é o Gerson. Temos a Exburg, não esqueci o nome agora aqui. Enfim, são muitas experiências comprovadas de pessoas que estavam com a gente e que hoje tem Exburg, e pessoas que possam vir com a gente, que possam ter interesse e que possa ter também. O Exburg não engessa ninguém. O Exburg é uma possibilidade para aquele cara que não consegue ser empresário. Na verdade, para ser empresário no Brasil é complicado. Sim. O empresário hoje, independente que ele fature o que quer que seja, que ele não for empreendedor, que não tiver empreendedorismo na alma, infelizmente vai ter problema. Exato. Eu queria pontuar 2 coisas que você me falou ontem que eu achei genial também. A primeira é que você dá chance pra gente que não teria outra chance. Então, você tira o cara que às vezes acabou de sair da prisão, ia ser muito difícil ele arrumar um emprego, ou a pessoa que não teve estudos e está ali no tráfico. Então, uma pessoa na chapa, que você falou, é uma pessoa a menos no crime, né? Isso eu achei lindo e acho que faz todo sentido. E o empreendedorismo, na essência, é isso. É essa possibilidade de qualquer um poder montar o seu próprio negócio. A segunda coisa que eu achei genial, que eu perguntei... Posso falar aqui dos royalties das franquias? Eu perguntei, cara, mas como que você faz royalties das franquias, né? Pô, são tantas unidades... Como que você vai ter um back-office? Cara, não, eu não faço nada disso. Eu cobro um salário mínimo por cada unidade. Cara, eu achei isso de uma genialidade, assim, porque gera no franqueado a vontade de retribuir também. Pô, o cara me ajudou, me cobra um salário, por que eu vou negar os royalties? Por que eu vou deixar... Cara, eu achei espetacular. Me conta como foi essa ideia dessa cobrança. Como que você pensou, não vou cobrar percentual igual todo mundo? Vou ser bem sincero. No começo era 5%, mas aí 5% como é que faz essa conta? Então não fechava, né? Tem mês que é bom, tem mês que não é bom, independente. Falei, sabe de uma coisa? Paga o salário mínimo, ou meio, se for o caso, e a gente se acerta. E aí começou a dar certo. Olha aí, que legal. Tem que ir pro simples, né? Tem que ir pro simples. A gente não pode subir na escada, tentando furar a bolha e só olhar para cima, não. A gente tem que olhar para quem está do lado, embaixo, quem ajudou e realmente pegar na mão e ir junto. Nós chegamos no ápice da sua bênção. De fruta podre embaixo da banca a dono de 90 lojas. Esse é Deus. E aí você falou assim, ainda é pouco, eu preciso retribuir. E aí o que você fez? Conta pra gente do Fast Food para Todos. Então, estava assistindo uma vez na TV e eu vi uma reportagem de que uma criança, tinha uma professora, colocou da lousa lá a palavra hambúrguer, né? Como sempre periferia, né? E muitos questionou o que seria hambúrguer, né? Ela, tá bom. Eu vou explicar para vocês o que é hambúrguer. Juntou as professoras, fez uma vaquinha, comprou carne, fez hambúrguer. Peraí. As crianças não sabiam o que era hambúrguer numa escola da periferia. Sim, acho que foi até a Record que fez a reportagem. Caramba. Isso pode ser no Mofid, né? E aí eu falei, caramba, eu mexo com hambúrguer, tem toda uma história, né? Com hambúrguer e preciso fazer alguma coisa. E aí, a partir daquela reportagem, eu peguei uma peruca branca que eu tinha, coloquei os adesivos, que dei o nome Fast Food para Todos, né? Que a Exburg é Fast Food, né? Só que não é para todos, infelizmente, apesar de estar na periferia. Sim. Né? E aí eu falei, não, preciso começar a fazer alguma coisa. Daí eu comecei 1 ano e meio, pegar essa peru, adesivei e começamos a fazer esse projeto. Qual que é o desafio? Não é pegar comida, com todo respeito a quem faz isso, quem tem fome precisa se alimentar, e colocar no isopor. Perfeito. O desafio nosso era fazer na hora, em qualquer lugar. Caraca. Debaixo de chuva, de sol. Porque você dá a experiência do fast food mesmo para pessoa que não teria acesso. Aí é para todos. Queimar a língua com batata. Legal. E aí a gente nosso desafio é fazer na hora, para eles verem, comer quentinho e tal. E aí começamos realmente a rodar as periferias. Não quis divulgar, né? Fiquei bem quietinho na minha, mas aí sabe como é que é hoje, né? Essa mídia social e tal. Aí fizeram uma página do projeto. E aí, cara, aí que tá o problema. Eu tenho hoje agendado, que as periferias me chamam, pessoal que cuida de molecadas de campo de futebol, tudo que você imaginar. Eu tô com minha agenda até mês 6 ou 8 do ano que vem cheia. Como é que chama essa página aí? Fast Food para todos. Que legal. Você diz cheia porque as comunidades te chamou, vem aqui na minha comunidade e tal. Olha, vem que aqui, legal. Eu dou aula para criança, eu faço isso, eu Mas faço aquilo. aí você vai, leva o seu comboio e dá lanche pra galera, tudo de graça. Criança. Criança só, o foco. O foco é criança. Quando não tem criança suficiente, a gente dá para adulto. Não tem por que voltar com os produtos. Mas nosso foco é criança. Perfeito. Porque o adulto, querendo não, com todo respeito do mundo, ele tem um dinheiro para comprar um cigarro às vezes, né? Para tomar uma. E a criança às vezes não, nunca teve Eu vou te fazer uma pergunta
de uma batalha que eu enfrentei que eu nunca imaginei. Porque a gente trabalha com desenho de processo, você tenta colocar as coisas dentro das caixinhas, mas às vezes estoura. Nós fomos fazer uma situação semelhante, mas com brinquedo, na periferia. E a gente, óbvio, queria atender o maior número de crianças. Mas, rapaz, pensa nos moleques veiacos que entrava na fila toda hora. Eu falei, cara, como é que nós vamos fazer? Eu falei assim, ô menino, vem aqui. Quantos brinquedos você já pegou? Não, é pros meus irmãos. É pros meus irmãos. É assim mesmo. Aí, o que a gente fez, cara? Nós fizemos um carimbim. Aí vinha, pegava, cara. Nós punha. Assim. Aí você chegava uns carimbos, os moleques assim, ó. Metendo a língua no negócio. Eu falei assim, rapaz, é difícil essa logística. Como é que você organiza? Fichinha, faço fichinha de 1 a 200, 250, depende de quanto que eu vou doar. E dou pra eles, né? E põe o carimbo da Exburg atrás, aí a gente consegue organizar. Boa. Agora, deixa eu contar uma experiência aqui incrível. Praça da Sé, cara, de São Paulo. Eu tinha rodado um monte de periferia já. Eu já fiz na Bahia, já fiz em Recife, faço no Litoral Paulista. Enfim, a gente tá rodando bem, graças a Deus. E eu fui fazendo a Praça da Sé, que é um desafio grande, né? Cara, não vai lá não. Não vai dar comida lá, porque lá não funciona. Sério? Por quê? Lá tem um padre, que é o Júlio Lancelotti, acho que eu falei certo o nome dele, famoso. Que ele consegue organizar as coisas. Mas se você vier de fora, cara, não dá. Ali é incrível. O pessoal trocava de roupa. Homem envedava mulher envedava homem. Pra pegar de novo? Pra pegar de novo, cara. E aí eu falei, realmente... E a fila? Não acaba, fila, infinita. o policial falou assim, eu falei com o policial, com a viatura. A gente tem um projeto que é doar lanche, a gente pode fazer aqui? Ele falou, é um desafio. Se fosse vocês, não faria, mas tenta a sorte. Cara, foi muita gente. Chegou uma hora que tinha acabado... Caramba, sério? Tem tanta gente assim lá? Eu já passei lá várias vezes, parece, mas não... É porque é uma intersecção logística ali, né? Ah, deve vir de outras... Não, todas as linhas cruzam ali. Ah... É, isso mesmo. Zona Leste, Zona Norte... Tudo cruza ali. E aí lá foi um desafio grande... Que eu falei, caramba, realmente... E o foco ainda foi criança e lá tem pouca... Não, lá foi quem viesse. Quem viesse, entendi. Entendeu? E aí realmente foi uma loucura. Chegou a hora que tinha acabado o hambúrguer, a gente deu pão com molho, o pessoal aceitava, deu... Meu, incrível, mas assim, caramba. É um desafio, não consigo de ninguém não. Sim. Quando eu escuto que uma criança não sabe o que significa a palavra hambúrguer, cara, é a primeira cara que apanha, que toma um tapa, é a minha. Acho que o Gabriel se sente na mesma posição e acho que você que está ouvindo também sente na mesma posição, porque é tão distante da nossa realidade, a gente tem que aceitar isso, que a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Então, se você não pode, tem quem pode. Então, alguma coisa você pode fazer para poder ajudar. Seja como iniciativa própria, ou seja apoiando um anjo desse aqui, gente. Exato. Então, como que o cara faz para poder te ajudar nesse... O que o cara quiser fazer, como é que ele faz para poder te ajudar? Ele entra na página, ele entra na nossa página. Conta um pouquinho aqui, qual que é o caminho? A página é @fastfood para todos. Tá aqui, já falamos pode essa ser daí. Na página de vocês também. E qual que é o meu grande sonho? Vamos lá. Lógico que eu quero que a Exburg vire nacional. Então, na página do Ribeirão Podcast, você também pode mandar aí pra gente no particular, que a gente vai chegar até ele. Eu quero que a Exburg vire nacional. Eu quero que a Exburg realmente esteja em todo o Brasil. Mas é uma questão comercial. O meu maior sonho, mesmo enquanto humano, é que o Fast Food para todos, que as pessoas possam apoiar. Eu não digo que talvez não faça junto comigo, mas quem tem uma pizzaria, quem tem um restaurante, quem tem um comércio que mexe com alimentação, ele pode também procurar a gente para entender como fazer, né? De repente fazer com o Fast Food para todos, ou criar um slogan para ele, enfim. Eu acho que todo mundo que tem um restaurante que mexe com comida pode realmente fazer algo por alguém. E se for o caso, estamos à disposição, né, para poder também ajudar, colaborar, dar uma ideia, mas realmente eu acho que todo mundo que mexe com comida, que mexe com alimentação, ele pode realmente estar fazendo algo em prol de quem mais precisa. Que legal. Me conta agora aquela que você falou ontem, que você decidiu sair de São Paulo e ir para Bahia. Esse é o maior desafio da minha vida. Conta um pouco mais. Esse é o maior desafio da minha vida, porque assim, quando eu cheguei em São Paulo, minha primeira casa foi de plástico, chão batido, não tinha nem tábua aqui da casa, madeirite. Era plástico mesmo, lona. E com muita luta, com muita fé em Deus, muito trabalho. Eu, hoje em São Paulo, moro em um condomínio, ali perto do Morumbi, que o aluguel custa 4 mil por mês. Meus filhos têm segurança 24 horas, tem campo de futebol, tem academia. Então, assim, sabe quando você mereci, lutei, conquistei, agora tá bom. Sim. Aí eu fui para São João, na Bahia. Né? Uhum.
Só para quem não conhece, São João, não sei se você sabe também, Ali, no Nordeste é muito mais forte, por exemplo, do que Carnaval, do que a festa de São João. Todas as cidades pequenas, em todos os lugares, é bem legal, né? Eu acho muito bonito. Bom, faz fogueira, quem não conhece, cara, faz fogueira, milho assado, amendoim cozido, licor de jenipapo que é bom também. E o amendoim lá, ele é na casquinha, sabe aquele amendoim que vende em estádio? Que é na casquinha? Mas é aquele cozido igual a gente comeu João Pessoa. Mas é cozido, exato. Ele é na casquinha, só que ele é cozido, é diferente. É muito, muito mais gostoso, eu acho. E aí, com muita luta hoje, né? Posso falar que sou classe média alta, né? Moro bem em São Paulo, meus filhos e tal, bem entendido, bem acolhido. E aí fui passar São João na Bahia. Muito tempo que eu não ia e tal. Passar São João lá, comer amendoim, comer uns milho cozido e tal. Fui. Aí fui visitar uma sobrinha minha, no bairro de Cajazeiras. É um pouco distante de Salvador, porém é dentro de Salvador e é muito, muito, muito carente de você ver pessoas disputando na loja de lixo comida com um animal, com um cachorro. Tem misericórdia. E aí eu fui passar São João, né? Bonitão, dente branco, né? Carrinho do ano. Tupetão pra cima. Tupetão pra cima. Passar São João na Bahia, curtir, né? Tomar um licorzinho e tal. Aí fui visitar uma sobrinha minha, Cajazeiras. Aí eu tava lá, com a minha sobrinha, e vi uma cena na pracinha, na frente da casa dela, que me tocou o coração. A gente tem que ficar atento às coisas que Deus nos mostra, né? Nós temos que estar atento. Porque é complicado. E ele mostra. Mostra. Às vezes o cara é cego, não quer ver, mas ele mostra. Ou a gente ignora. É. E aí tava minha sobrinha lá, tomando café e tal. Aí eu vi um menino de mais ou menos 12 anos, chegando. Alguém deu para ele aquela bolsinha que os meninos usam no trabalho, né? Os aventureiros. E aí... Bolsinha no trabalho que vende droga? É. Ah, pra ele guardar a droga ali dentro. Praticamente ele assumiu o ponto, né? Ah, entendi. Ele ia ficar ali vendendo. Aí a pessoa chegava. Falei, caramba, Deus, por que você mostrou isso? Aí eu cheguei em casa meio constrangido. Fiquei lá, passei umas 2 semanas, cheguei em casa e tal. Entrei no meu condomínio, com meu carro, meus filhos, aquele negócio todo. Aí eu comecei a pensar. Pô, ter 51 anos, o Exburg tá indo bem, graças a Deus, né? Daqui a pouco eu vou ter 55, 60, eu vou estar talvez na Giovanni Gronchi, trancado, com medo de ser roubado, de ser assaltado dentro de um condomínio. E, de repente, eu vou morrer como todo mundo, né? O que é que eu vou falar para Deus? De onde Deus me colocou? De onde eu vim? De onde Ele me tirou? Será que é justo eu cada vez mais olhar condomínio, segurança e ancestralidade? Uau. Eu vou andar com medo, com carro blindado, com medo de ser roubado? Isso é comum, isso é humano, sim, por que não? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou tentar de novo fazer um movimento diferente e provocar a mim mesmo. No dia seguinte, aluguei uma casa em Cajazeiras, que é o bairro mais perigoso comunidade, de Salvador. Que foi. Dentro da comunidade, 3 ruas para trás da minha sobrinha, que é uma rua mais feia ainda. E falei com meu filho, segura a onda aí que eu vou morar na Bahia também. Vou dividir o domicílio. 20 dias aqui e 20 dias lá. Eu vou ver o que é que eu consigo fazer lá. Porque pagar de periferia é muito comum. Sou da periferia, sou negro e tal, mas estar lá para entender e ver o que é que você realmente pode fazer lá na prática, talvez vendo a gente dividindo o lixão com o cachorro, isso aí foi o meu maior desafio. E fiz isso. Tanto é que eu estava na Bahia domingo, o Renato da Brasel, né, me ajudou para vir para cá, vim. E estou voltando para a Bahia de novo agora, dia 16. E Deus tocou meu coração, me mostrou aquela cena lá. Eu falei, não, eu vou topar. E estou lá por esse desafio. Vou poder fazer alguma coisa? Não sei, mas eu quero. Eu quero poder mostrar para as pessoas que eu mostrei em São Paulo, para 90 pessoas, que é possível empreender e que é possível, sim, largar o crime, que é possível, sim, com muita fé em Deus e com muita força de vontade, mudar de vida. Hoje, o marketplace, né, esse mundo de hoje, desse marketing digital, qualquer um pode vender uma marmita, qualquer um pode vender um hot dog. Então, hoje, é possível para todo mundo, é possível empreender. Então, por que tem um monte de gente lá? E lá, a gente vê que em São Paulo é muito comum o pessoal, de repente, ir para um outro da vida, porque quer comprar uma moto. Porque ele não tem também exemplo ali de um médico, de um advogado, de psicólogo. Quem que está na periferia que se destaca é o cara que realmente comercializa droga. Sim, exato. Qual que é o espelho dele? Exato. E a periferia... Falta exemplo, né? E a periferia, a gente sabe que tem pessoas ruins. A gente viu o Aristófanes, por exemplo, que nasceu em uma família rica que matou o pai e a mãe. Então, a nossa essência não é boa, a gente tem que se policiar. Então, existe seres humanos ruins em qualquer lugar. Mas na periferia, a grande maioria, eu sei, estou falando com conhecimento de causa, porque eu vim de lá e estou lá.
é falta de oportunidade. Onde eu estou lá agora, às vezes, eu vou comprar um lanchinho pro cara e tal, uma pizza, para comer um pedaço. Então, eu falei, não, eu preciso vir aqui, eu preciso fazer alguma coisa, estar aqui e entender aqui. E eu estou 12 meses lá, nesse desafio. E tenho certeza que Deus vai me ajudar, que eu vou poder fazer algo para que eu possa realmente fazer um movimento, para que pessoas boas possam realmente chegar a alguma possibilidade e possam empreender e possa realmente mudar de vida. Gente, olha esse ser humano aqui, cara. Que lição que tapa na cara dos dois lados. Por quê? Você largaria o seu conforto, o que você conquistou, para poder ficar mais perto da necessidade do próximo? É isso que ele tá falando que ele fez, cara. Olha que exemplo. Mais doido é você ter conquistado tudo, né? Então, você ter saído de baixo. Aí, quando você tá na tranquilidade, em vez de você falar, não, mereci, foi justo, lutei, tô aqui, agora tá tranquilo. Não, você fala, cara, mas é justo com quem não conseguiu ainda? Cadê o pessoal que tava embaixo, que eu via direto? Esse movimento é muito difícil, é muito lindo de ver, assim, né? É muito difícil. Vai que eu morro, vou pro céu. E Deus falei, cara, onde te coloquei, onde você está e você... Por quê, né? Não voltou nada, não fez lá, você não... Estaremos juntos, e o aí Senhor eu falei... ainda no nosso arrebatamento. Não brinca, que não. Isso, se eu tivesse essa chance. Eu tô assim, meio sem palavras. Geralmente a gente conduz aqui, cara, mas eu tô de ouvinte aqui. Eu sou um privilegiado, o Gabriel é outro privilegiado, e o nosso outro Gabi da mesa é outro privilegiado, porque foram 2 estouros, né? Mas eu só queria fechar para você falar um pouco do que é uma palavrinha chamada pré-conceito. E eu já vou dar a minha definição aqui. Eu acho que os tempos que a gente vive são horrorosos no seguinte aspecto, nesse mimimi. E eu vou explicar o que é mimimi. Eu sou um dos caras mais morenos da minha turma. Eu não sou negro. Mas muitos deles me chamam, tem um chamamento, negão, neguinho, preto, vem cá, diminui o meu nome, né? Porque meu nome é muito comprido, Alexandre. Só que eu sempre senti carinho. Já sofri preconceito, mas eu sempre senti carinho. E eu acho que as pessoas vêm cada dia mais atribuindo que a gente fica com medo de falar uma palavra. Um amigo meu falou que a netinha dele estava brincando com um bichinho de pelúcia, que era um macaquinho, e ele tirou o brinquedo dela, ficou com medo dela repetir isso na escola e alguém achar que ela era preconceituosa. Olha o que tá se transformando a gente. Então, para mim, não é o chamamento. Para mim, é a intenção. E para nós, que já sofremos isso, é muito claro quando o cara quer te humilhar, mesmo que ele esteja te chamando do termo correto, mesmo que ele não fale nada para você, ele olhe para você. Na hora que você chama um garçom, não olha nos olhos dele, você já se sente humilhado. Então, você deve ter passado muitos mais episódios do que eu. E se você quiser citar os episódios que a gente já conversou, Gabi, fica à vontade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso na sua pele, o que é, para cada um refletir e ver o que pode fazer com isso. Realmente eu entendo que o preconceito estrutural, né, esse é complicado. Defina o que é estrutural. Tipo assim, eu trabalhei muito tempo em empresa. Certo. E eu vi que eu estava fazendo faculdade na época e que eu realizava um trabalho muito bom, melhor do que, por exemplo, um outro companheiro meu. E por muitas vezes eu não consegui, eu acredito eu, correto? Pela questão da cor, não consegui, a pessoa conseguia e eu não. Perfeito. Então isso é o que mais atrapalha. Tá. De repente você for selecionar alguém e você ter 10 pessoas para entrevistar, né? E você já, não, eu vou colocar com melhor aparência, com uma necessidade social. Isso que é o complicado e que existe na prática. Em contrapartida, se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Boa. Então, particularmente, eu não ligo. Vou roubar essa frase, viu? Vou te citar nas 2 primeiras, depois ela vai passar a ser nossa. E aí, realmente, eu não ligo. Por quê? Porque, assim, independente da minha cor, da minha condição, de onde eu saí, eu luto até hoje. Temos que vencer todos os dias. Temos que trabalhar 30 dias por semana, correto? E o que as pessoas acham de mim, eu estou pouco interessando, estou pouco me importando, né? Já saí na Veja, já estive no Globo Repórter, né? Estou aqui hoje no... Você chegou no auge no Ribeirão Podcast, né? Veja, Globo Repórter veio antes, tal, na fase que você não estava tão legal. Mas... Conheci esse estúdio aqui, que eu acho, já foi um dos podcasts, todo o respeito do mundo, incrível. São muitas portas abertas que vão se abrir ainda e que eu vou chegar depois da minha cor, do meu topete. Então, assim... Qual é a chave? A chave do quê? Desculpa. Para abrir todas essas portas.
Em primeiro lugar, Deus, muita humildade, muita simplicidade e entender que a sua fala, né, é para ajudar, é para colaborar, preto, branco, periferia, quem é periferia. E, cara, eu não ligo para isso. Isso não me impediu de nada, assim, porque eu relutei. Já que eu não vou dar certo dentro da empresa, porque essa porta está sempre diminuindo para mim, eu vou criar minha empresa, eu vou montar meu negócio e eu vou trabalhar, vou construir minha história. E hoje está aqui contando um pouco dela. Então, eu acho que a pessoa não pode ficar muito preso a isso. E é muito mimimi hoje em dia. Né? É muito mimimi. Meu apelido é Nego. Desde pequeno que me chamam de Nego. E ai de que me chamar de Ademário. Aqui eu acertei porque a gente não tem intimidade, a gente se conheceu ontem, e tá bom, eu faço questão que me chame de Nego. Porque isso para mim não diminui nada. De repente o preconceito poderia vir de mim. E aí, Nego, vou te processar. Por que isso? Né? Eu acho que o mundo está um pouco chato, é muito mimimi, e que não falei. Se eu gostasse de mimimi, eu ia comprar um gato gago. Nego, você é o cara, velho. Você venceu, conta a sua história de vida, tô entusiasmado. Espero que todo mundo que tenha ouvido esteja com o coração mexido com uma história dessa, pra gente poder ser um pouquinho melhor olhando um exemplo que a gente viu aqui hoje, cara. Só queria fechar esse negócio de preconceito, que eu até me sinto sem poder falar tanto disso, porque eu sou branco, heterossexual, classe média, então tô numa casta que não sofre muito preconceito. Só que eu imaginava que o preconceito se dava muito quando a pessoa era muito negra, assim mesmo, sabe? Destacadamente, assim, e periférica, na maioria dos casos. Convivendo com a Lê há alguns anos, ele me contando as histórias que ele sofreu preconceito de família branca, um pouco mais moreno. Vocês estão vendo no vídeo, assim, não é que ele seja negão. E gato, hein? Rapaz, olha lá, que homem. Eu acho que talvez o preconceito seja por ele ser tão feio, mas a gente assume que não. E aí ele me contando em números de loja, de perseguir, do segurança ficar mais de olho, de pessoas atravessarem a rua. Então eu acho que é um esforço que eu tento ter, assim, consciente, eu acho que se a gente não tiver o esforço consciente de tirar o preconceito da gente, a gente vai ser preconceituoso. Porque eu acredito mesmo que a sociedade ela é estruturalmente preconceituosa, seja contra negros, periféricos, mulheres. Então, eu tento cada dia fazer esse esforço. Então, quando estou fazendo entrevistas, e hoje é comum, às vezes, você fazer uma entrevista às cegas. Então, você vê a pessoa, conversa com a pessoa, mas não necessariamente vê ela fisicamente, assim, você vê os dados dela, né? E mesmo quando eu tô vendo a pessoa, eu tento fazer o esforço de não contratar pela beleza. Porque às vezes a beleza ela tá estruturalmente feita na nossa cabeça. Então, eu acho mais bonito loira, de olhos claros, branca. Então, por que eu acho isso mais bonito? Porque foi construído dentro de mim. Em alguma época na nossa história, bonito era ser mais gordo. Hoje é bonito ser mais magro. Então, às vezes, fazer o esforço de selecionar e separar a beleza e, além de tudo, fazer o esforço consciente de selecionar diversos perfis diferentes, é o que eu acho que funciona mais. Mesmo se você for egoísta e pensar, eu quero o melhor para minha empresa, independente de fazer algo para melhorar para a sociedade como um todo. Cara, faz sentido você fazer dessa forma, porque a criatividade, ela nasce na diversidade. E empresas que às vezes querem falar com a comunidade e tendo só pessoas que são de fora da comunidade, cara, não faz sentido nenhum hoje em dia. E hoje em dia a gente, como a maioria das grandes empresas e pequenas empresas, você tem que considerar o poder que a comunidade, que a favela tem de consumo. E para você conseguir atingir esse pessoal, você tem que ter representantes desse público. Assim como eu diria, de mulheres, de negros, de gays. Então, a gente tem que fazer o esforço socialmente e também, mesmo se for egoísta, pensar só no melhor para a empresa, faz sentido você pensar dessa forma. Posso pegar um parênteses aqui rapidão? Claro. Sabe onde eu vejo que não tem, nas edições A Cega, por exemplo, o racismo e o preconceito não existe? No The Voice. The Voice, exato. Olha aí que legal. Na audição A Cega. Eu acho muito interessante, porque depois, mais pra frente, possa ser que exista, né? Mas nas edições cega não existe, porque o cara tá de costa e ele vai ouvir a voz, vai ver realmente o artista, a interpretação e tal. Então, acho muito interessante. Ali, de repente, é um programa, talvez a maioria do capô para perceber, mas é um programa inclusivo, um programa, na primeira parte. Faz todo sentido. Realmente, a gente tem que olhar mais e entender aquilo ali. Sentido. Para fechar, Lê, tem alguma colocação? Cara, eu tenho, que eu tô orgulhoso de Deus ter me dado a oportunidade de te conhecer, me aproximar de você. Eu acho que esse não vai ser o nosso último contato. Eu espero poder estar junto com você, aprender a cada dia mais. E se um dia a gente puder te agregar alguma coisa, vai ser incrível da nossa parte. Então nós vamos fazer de tudo para que todos ouçam isso aqui. Então eu queria pedir para vocês, gente,
Se já teve algum pedido especial que a gente já fez aqui, a gente faz isso aqui com muito carinho, cara. A gente não ganha nada com isso aqui. A gente simplesmente está tentando levar algo diferente para o seu dia a dia, para a sua vida, que é da nossa realidade também, de Ribeirão Preto. Então, esse daqui especialmente, cara, divulga ou leva até alguém que pode fazer algo. Se você não pode, seja um interventor, tá bom? É isso que eu queria pedir para vocês. Suas redes sociais, como as pessoas te acham? @consultoria.aguilar no Instagram e @escola de empresário. Boa. E você, Ademário, recado final pro pessoal? Rede social, Ademário Fundador. E Festas para Todos, né, que é o nosso trabalho social. E @Xburger também? Xburger Fundador. E eu queria falar o seguinte, eu queria falar que realmente a questão da periferia, que não falei, seria o quarto maior estado, mais ou menos 200 bi por ano. E realmente quem consome, quem compra, quem movimenta a economia, porque compra de verdade, o pobre, o que ele ganha, ou ele fuma, ou ele bebe, ou ele veste, o que ele come, e não tem cultura de investir em bolsa de valores, né? Então quem movimenta esse país realmente de verdade é o pobre, é o cara que ganha pouco, que compra, que come, que gasta, que faz o consumo, que movimenta a indústria e, consequentemente, melhora a economia. A gente tem que estar de olho nisso. Nossa, parabéns. Se vocês quiserem me achar, @gamendescruz no Instagram. Eu falo bastante sobre empreendedorismo, inovação, falo um pouquinho de BI também. Tem bastante conteúdo lá, só me seguir. Nos Reels tem bastante coisa que vale a pena. E na Sonar, que é a empresa que eu faço parte, é sonardd.com.br. Queria mais uma vez agradecer o tempo de vocês e, como a Ale falou, pedir para se inscrever aqui embaixo, ligar o sininho e compartilhar com as pessoas que você conhece. Pessoal, muito obrigado.